Se você, assim como eu, é uma pessoa fascinada pelo GTA San Andreas, é muito provável que você deve saber de quase tudo presente no game, como segredos, estratégias, easter eggs ou até coisas removidas da versão final do game. Só que se eu te falasse que ainda assim tem muitas curiosidades que você não sabe sobre o jogo, galera, nesse vídeo aqui tem bastante coisas interessantes. Não só curiosidades, mas também detalhes absurdos que muitas pessoas não prestaram atenção. É até bizarro quando a gente para pra pensar que mesmo a galera revirando esse jogo de cabeça pra baixo, ainda assim terá coisas novas para serem descobertas. É o famoso game imortal, onde sempre terá algo novo mesmo após longos e longos anos. Se você é novo aqui no canal e não conhece essa minha série de curiosidades nos games, eu vou dar uma leve explicação. As curiosidades que eu vou mostrar aqui pra vocês vai muito além do que apenas segredos e easter eggs. São curiosidades no geral, desde um pequeno detalhe dentro do jogo até curiosidades afora. É uma série bem interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então se vocês curtirem bastante o vídeo de hoje e também hyparem ele pra ser mais divulgado e assim mais pessoas poderem assistir, eu vou estar trazendo aqui pra vocês a segunda parte aqui dessa série, fechou? Sempre que eu inicio os episódios dessa série, é de costume começar mostrando alguma cena do jogo que foi inspirada em um filme ou série. Então, como de costume, bora começar esse episódio falando de mais uma dessas cenas. Se liga! No início de GTA San Andreas, o CJ está retornando para Los Santos para ir no enterro de sua mãe. Porém, no caminho, ele acaba dando de cara com a Crash, que é uma unidade corrupta da polícia de Los Santos. Eles pegam o CJ e jogam ele do carro em uma área de uma gangue rival. E é a partir disso que o jogo se inicia, com você na área de uma gangue rival sem nada para te ajudar. Esse é um dos inícios mais marcantes dos games. Mas você sabia que essa cena foi inspirada na cena do filme Menace in Society de 1993? Galera, por incrível que pareça, isso realmente é verdade. Na história desse filme, tem um momento que os policiais pegam os protagonistas e jogam eles na área de uma gangue rival, exatamente da mesma forma que ocorre no game. Infelizmente eu não posso mostrar muito dessa cena por conta de direitos autorais, mas essa referência de fato é real. Tanto que o jogo contém diversos outros momentos que saíram diretamente desse filme, como a cena da lanchonete do início do game. Eu sinto pena da sua mãe. O que você falou da minha mãe? I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. E também a da festa do Odlock. Thought the motherfucking mic was broke. Hey, what's up, homie? What's up, Ryder? Yeah, all the homies in the back. What's up with you, baby? Show you back on the block, huh? Hell yeah. A baller's posse's about to run up. They're headed up here right now. Looks like Além de um dos NPCs que foi inspirado no protagonista desse filme, confirmando tudo isso. Fiquem tranquilos, tá? Que eu vou fazer um vídeo inteiro falando apenas de cenas de filmes que inspiraram o jogo, assim como do Resident Evil 4. Então, pra quem for novo, fica de olho aqui no canal. Dentro do GTA San Andreas existe um easter egg em forma de piada interna que só foi descoberta 20 anos após o seu lançamento. Olha só. Sabem aqueles mercadinhos que estão espalhados por todo o mapa do game? Intitulados de 24/7, que seria a base do funcionamento do estabelecimento? 24 horas por 7 dias da semana? Então, dentro desses mercados a gente encontra diversas referências a marcas reais. Além, é claro, de algumas piadas, como esse anúncio de uma marca de cereais que faz alusão a Sacudir o Ganso, se é que me entende. Muita gente acha que todos os mercados contêm os mesmos itens. Mas não. Dentro de um mercado específico do mapa, existe um easter egg de uma piada interna dos desenvolvedores. Se você vier nesse 24/7 de Las Venturas, que fica exatamente nessa localização, ao entrar nele e vir aqui pra esquerda, você vai encontrar um produto enlatado. Se você pegar a câmera do jogo e der um zoom nele, você vai ver que tem um texto escrito, que começa simplesmente com CJ. Nesse texto está escrito o seguinte: CJ estava jogando normalmente, entrou em brincos, mas não havia entrada nem saída na porta para conseguir sair novamente. Estranho. Esse texto pode parecer sem sentido. Afinal, por que teria um texto sobre o CJ relacionado a um bug ou coisa do tipo? É meio estranho, né? Mas acontece que o CJ desse texto não é o protagonista do jogo, mas sim um dos produtores do game chamado de Campbell John Dick, mais conhecido por CJ Dick, que é um dos desenvolvedores que mais tem easter eggs próprios dentro de uma franquia, pois em vários jogos como Manhunt, GTA San Andreas, GTA 4 e o GTA 5 contém easter eggs relacionados ao nome dele, que fez muita gente criar muitas e muitas teorias que essas marcas seriam do CJ do GTA San Andreas. Mas não, era apenas um easter egg referenciando o próprio desenvolvedor do jogo. Esse texto é uma piada interna relacionada à criação dos interiores que ficam no limbo do jogo. Basicamente, o desenvolvedor Campbell estava testando o local, mas na hora de sair simplesmente a mecânica de entrada e saída simplesmente não funcionava, mesmo eles já tendo programado tudo. O que fez eles ficarem se zoando e dando risada da situação, a ponto de acabarem colocando esse texto para marcar esse momento. É meio que um erro interno que foi transformado em um easter egg, simplesmente por conta de que eles se divertiram bastante com aquele momento. Essa história provavelmente você nunca viu.
Você sabia que dentro do GTA San Andreas tem um easter egg referenciando um outro jogo da própria Rockstar? Calma, não tô falando dos easter eggs manjados, como o do Manhunt, ou do Max Payne, ou do GTA Vice City. É um bem desconhecido. Se liga, sabe aquela missão da colheitadeira, que o The Truth pede pra gente roubar a colheitadeira e levar até ele? Então, o nome dessa missão não foi escolhido por acaso. O nome dessa missão é uma referência a um jogo bem antigo da Rockstar. A missão originalmente se chama Body Harvest, que traduzindo fica algo como colheita de corpos. À primeira vista, parece um nome genérico, até você descobrir que ela é uma referência direta a um jogo com o mesmo nome, Body Harvest, que foi lançado em 1998 para o Nintendo 64. Jogo esse que foi feito pela própria Rockstar antes de se tornar Rockstar. Na época, a empresa se chamava The May Design. E apesar de pouca gente conhecer esse game, a Rockstar resolveu deixar esse easter egg, pois esse jogo ele é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Pra quem não sabe, esse jogo é considerado por muitos como um protótipo do que viria a ser o GTA em 3D. Ele foi lançado depois do primeiro GTA em 2D e antes do GTA 3, o que faz dele basicamente um grande campo de testes da Rockstar. Foi ali que o estúdio começou a experimentar elementos que mais tarde definiriam a franquia. Por exemplo, o mundo aberto em grande escala, uso livre de veículos variados, missões não lineares e o caos espalhado pelo mapa. Apesar de não ter uma ligação direta com a franquia GTA, já que a proposta de Body Harvest é totalmente diferente, muitos elementos de gameplay vieram diretamente dele. E como a Rockstar sempre valorizou seus projetos e a sua própria história, eles decidiram homenagear esse jogo com esse pequeno easter egg dentro do GTA San Andreas. Um detalhe que cerca de 90% da comunidade nunca percebeu, justamente porque Body Harvest é um jogo pouco conhecido. Mesmo assim, pela enorme influência que ele teve na criação da série GTA como a gente conhece hoje, esse detalhe definitivamente não pode ser ignorado. Você sabia que dentro do GTA San Andreas existe um easter egg referenciando os times de futebol Celtic e Rangers? Calma, relaxa que eu não tô inventando nada. Isso de fato é verdade e tem um motivo pra estar dentro do jogo. Acontece que o GTA San Andreas foi feito lá no estúdio da Rockstar North, que está situado na Escócia. E lá na Escócia tem um clássico extremamente famoso entre Celtic e Rangers, dito por muitos como o maior clássico de futebol de todos os tempos, pois envolve até religião, que são os católicos contra os protestantes. Eu não vou detalhar tanto sobre isso, mas por esse clássico futebolístico ser tão importante, a Rockstar resolveu deixar easter eggs a esses dois times em forma de homenagem. Se liga só que interessante. Na missão Cop Wheels do GTA San Andreas, nós precisamos roubar algumas motos de polícia e colocar em cima de um caminhão cegonha. Normalmente as pessoas apenas passam dessa missão tranquilamente, mas acontece que se você olhar na placa desse caminhão, você vai ver um dos easter eggs mais secretos do jogo. Ao observar a placa do caminhão, você vai ver escrito CFC 1888, que faz referência a Celtic Football Club, fundado em 1888. E não é só isso. O próprio caminhão dessa missão tem as cores exatas do clube, demonstrando ser de fato uma referência. E o outro easter egg fica na missão You've Had Your Chips, em que após concluir o objetivo da missão e derrotar todos os inimigos, irá aparecer um carro na entrada, e a placa desse carro terá as siglas G1RYHUN, que é uma abreviação da frase Get Right Up, Johan, que é uma junção de palavras de frases provocadoras muito utilizadas pelos torcedores do Rangers e do Celtic. Tem uma história muito grande por trás disso, mas o que vocês têm que entender é que elas são basicamente utilizadas para insultos entre torcidas, mesmo a tradução literal das palavras não levando a isso. Só que as referências não param por aí. Sabe aquele minigame de apostar em cavalos? Acontece que um dos cavalos é chamado de Henrik Jaw, em referência a um dos maiores jogadores da história do Celtic, Henrik Larsson, ganhador de uma chuteira de ouro e também de uma Champions League. Essa aqui eu tenho certeza que você não sabia. Falando em easter eggs pouco conhecidos em GTA San Andreas, dentro do GTA San Andreas existe um easter egg muito pouco comentado na comunidade por conta de que muitas pessoas não pegaram a referência. Quando você falhar diversas vezes uma missão dentro do jogo, pode acabar aparecendo um ícone de pular a viagem, que ao você clicar nele, você vai ser levado ao destino final da missão. Inclusive, muita gente até hoje nem sabe que essa mecânica existe dentro do game, por conta de que ela não aparece em todas as missões. A questão é que o ícone dessa mecânica de pular a viagem é um símbolo de um carro. Carro esse que é simplesmente um DeLorean. E se você ligar os pontos da mecânica de pular no tempo com o DeLorean, você vai entender onde é que eu vou chegar. DeLorean, pra quem não sabe, é um dos carros mais icônicos da história do cinema. Ele ficou mundialmente famoso por ser a máquina do tempo do filme De Volta para o Futuro, lançado em 1985. No filme, a história gira em torno do jovem Marty McFly, que acaba viajando no tempo dentro de um DeLorean modificado. DeLorean esse que foi modificado pelo cientista Dr. Emmett Brown, e que ao atingir 88 milhas por hora permite que o personagem volte ao passado ou avance para o futuro.
causando assim mudanças inesperadas na linha do tempo. E é exatamente por isso que esse carro virou o símbolo definitivo de viagem no tempo. E no game isso não foi colocado por acaso. Os desenvolvedores implementaram uma mecânica de avanço temporal, permitindo que o jogador não precisasse refazer todo o caminho novamente. E o símbolo dessa mecânica é simplesmente o mesmo carro que virou sinônimo de viagem no tempo. Ou seja, eles usaram o DeLorean como uma referência visual direta para explicar a função da mecânica sem a necessidade de tutorial. É aquele tipo de elemento visual reutilizado pela empresa porque as pessoas já têm familiaridade com aquilo. Então basta a Rockstar colocar esse símbolo no jogo que você automaticamente entende o que ele faz. É um detalhe simples, mas extremamente inteligente. Provavelmente vocês já sabem que ao perder um veículo dentro do GTA San Andreas, independente da forma que seja, você poderá recuperá-lo lá na delegacia de Los Santos. É uma mecânica bem interessante que foi reaproveitada em jogos futuros. Mas vocês sabiam que essa mecânica seria apresentada a partir de uma missão descartada? E sim, isso realmente é verdade e foi recuperado por modders. Olha só que interessante. Essa mecânica seria introduzida em uma missão chamada Impal Dead, na qual ocorreria após a missão das corridas de lowriders. Após essa missão, o César iria ligar pro CJ e esse diálogo iria acontecer. Now who's the loser? I guess I am, Holmes. Oh shit, Caesar, sorry man. I thought you was Kendall. We got this thing going on since we was kids. That's okay, Issy. You drove good today. Yeah, thanks. Anyway, I called to invite you over. Your sister said we should hang out, get to know each other. Okay, what you got planned? Well, you want to see my garage? I got some beer. Yeah, okay. And bring a nice car, Holmes. I'll tune it up for you. For sure, I'll see you later. Após isso, pegaríamos o veículo e iríamos até a casa do César. Com isso, uma cutscene iria acontecer. Porém, no meio dessa cutscene, o carro do CJ seria confiscado pela polícia e levado à delegacia de Los Santos. Que passa, Caesar? Hey, Holmes. Hey, there's some beers up on the bench right there. I just gotta finish up under the hood, eh? So, how you and my sister doing? Just fine, CJ. Hey. So, how are you and, who are you seeing at the moment, huh? You know me, I ain't found the right girl yet. Uh-huh, you ain't never gonna find the right girl cause you treat them all like shit. Easy, Angel. Man don't find love. Love finds man, eh, carnal? Yeah, alright, man. Yeah, I guess it does. So, CJ, let's see your wheels. Ain't nothing special, just, you know. Chale, let Caesar work his magic. I'll make it special. Hey, where is it? What the fuck? I thought you said your ride was here. Oh shit, it's been towed. What? Oh my god. No. Damn, what's the matter with this city? They always towing people's shit. Fuck, Holmes. I didn't even hear. Did you hear? No. I was gonna hook this shit up, eh? Damn, what they the secret car towing service? Fuck! Damn! Cálmate, Holmes. Don't worry. We can get it back. I know where the impound is. It's cool. Be back in a bit, baby. Okay, baby. Vámonos. Right. A partir daí, o jogador teria que ir até a delegacia para poder recuperar o seu carro, com a ajuda do César, aprendendo na prática como funcionaria o sistema de recuperação de veículos, algo extremamente avançado para os padrões de 2004. Após pegar o carro, nós teríamos que ir no Paint Spray para poder fugir da polícia e depois, obviamente, voltar para casa do César. Com isso, no final da missão, nós seríamos presenteados com o Nitro 2X, algo que de fato está presente no jogo final. E assim seria finalizada a missão. Essa missão descartada só foi descoberta graças a vazamentos de arquivos do próprio jogo. Dentro desses dados foram encontrados textos, trechos de script, áudios e diversos elementos inacabados, todos apontando para algo que não chegou na versão final do GTA. A partir desse material vazado, modders começaram a analisar cada detalhe. Nomes de missões, objetos incompletos, falas de personagens e até gatilhos de gameplay que nunca foram ativados. Com isso, eles conseguiram reativar partes desses conteúdos escondidos e entender como tudo se conectava. Juntando textos, áudios e scripts espalhados pelos arquivos, foi possível reconstruir todo o conceito completo da missão, mesmo sem estar finalizada. Ela já apresentava uma estrutura clara, mostrando que a Rockstar realmente planejava usar essa missão para introduzir essa mecânica de recuperação de veículos. Na minha opinião, a Rockstar deveria ter mantido essa missão no jogo final, porque sem ela demorou muitos e muitos anos para os jogadores descobrirem a existência dessa mecânica.
Um dos personagens mais marcantes de GTA San Andreas, com toda certeza, é o César Villalpando. Nós o conhecemos ao longo da história do jogo, onde ele se revela o namorado da irmã do CJ e também o líder da gangue Vários Los Aztecas. César é um aliado crucial na história do game, ajudando o CJ em vários momentos importantes, desde a reconstrução da sua vida em outra cidade, até a revelação da traição do Big Smoke Rider na missão do Sabre Verde. A história completa do personagem vocês provavelmente já sabem, mas e se eu te dissesse que existe uma curiosidade muito pouco conhecida sobre a origem dele? Vocês sabiam que o César Villalpando foi inspirado no personagem César Sanches do filme 187 O Código, que foi lançado em 1997? Pois é, mas calma que não para por aí. A Rockstar gostou tanto do personagem desse filme que decidiu chamar o próprio ator do filme para dar a vida ao César no jogo, o Clifton Collins Jr., ator conhecido por participar de filmes como Era Uma Vez em Hollywood, Círculo de Fogo e o Star Trek de 2009. E como se não bastasse o filme 187, ainda traz outra pessoa famosa, o Samuel L. Jackson, que juntamente com o Clifton se tornaria a voz e o rosto de um personagem muito importante do jogo, o Frank Tempenny, o policial corrupto do GTA San Andreas. É muito provável que os irmãos Hauser tenham assistido esse filme e ficaram impressionados com os dois atores, a ponto de chamá-los para o jogo. Só que um deles foi literalmente copiado pro game, tanto em aparência quanto em dublagem. Esse é o tipo de curiosidade que muita gente não conhece, mas que demonstra o quanto os irmãos Hauser são apaixonados por cinema, pois vários elementos de GTA San Andreas nasceram diretamente de filmes, mas que muitas pessoas não pegaram as referências por não acompanharem tanto esse universo. Você sabia que os balas do GTA San Andreas têm uma animação secreta de vandalismo? Sim, isso é verdade, e ela acabou tirando uma teoria que vocês provavelmente já ouviram. Quando você tá jogando o jogo normalmente, andando pelo mapa, ou sei lá, só zoando, ao se aproximar dos balas dentro de um veículo, eles vão direto pra cima de você, abrem a porta, te arrancam do carro e começam a bater ou atirar em você. É uma situação comum que todos que jogaram o game já presenciaram, só que em situações específicas o comportamento deles muda completamente. Se você estiver em uma missão ou estando dentro de um táxi durante uma missão de taxista, os balas te abordam de uma forma diferente. Em vez de te tirar do carro, eles cercam o veículo e começam a vandalizar ele, com chutes, empurrões, socos e diversos xingamentos direcionados ao próprio CJ. Porém, em nenhum momento eles irão tirar o personagem do veículo. Essa animação é muito rara de acontecer em missões normais, mas em missões de taxista, ela normalmente costuma acontecer. E foi justamente por causa dessa animação secreta que surgiu uma teoria muito famosa. Muita gente começou a espalhar e acreditar que quando a música It Was a Good Day do Ice Cube estivesse tocando na rádio, os balas não atacariam diretamente o CJ, e sim apenas o veículo. A teoria dizia que esse seria um easter egg da Rockstar fazendo referência ao contexto da música e às tretas das gangues dos anos 90. Porém, isso nunca foi confirmado oficialmente e ninguém nunca provou a veracidade disso. O mais provável é que algumas pessoas simplesmente tenham presenciado essa animação secreta enquanto estavam em missões e por coincidência a música estava tocando naquele exato momento. Mesmo assim, é uma curiosidade extremamente interessante que enganou muita gente por muitos anos, e que demonstra o nível de detalhes absurdo que a Rockstar colocou até nas gangues do jogo. Você já se perguntou sobre quem é a pessoa que está sendo representada nessa estátua do GTA San Andreas? Inclusive, você sabia da existência dessa estátua? Acontece que essa estátua está escondida no centro de San Fierro, exatamente nessa localização. Essa estátua por muito tempo era tratada apenas como um item de cenário, pois não se tinha informações extras sobre ela. Porém, foi revelado que ela era uma homenagem a um dos grandes fundadores da Rockstar Games, o grandioso Sam Hauser, onde ele aparece não apenas no GTA San Andreas, mas também em outros games da franquia, como por exemplo, no GTA 3 ele aparece como um NPC na Gun Store, e no GTA Vice City ele aparece 2 vezes, sendo uma delas como vendedor de armas da Ammunition e a segunda como atendente de lanchonete. Se eu não me engano, tem outros easter eggs menores a ele, porém esses são os que aparecem a face dele. Pra vocês terem uma noção do nível de respeito e importância que ele tem dentro da indústria, foi produzido um documentário sobre a Rockstar Games, contando a história da empresa e alguns acontecimentos da família Hauser. Esse documentário inclusive gerou algumas polêmicas, mas isso é assunto para outro vídeo. A questão é que o Sam Hauser, que é o protagonista desse documentário, foi interpretado por Daniel Radcliffe, um ator que ficou famoso pelo papel de Harry Potter. Olha o nível de moral que ele tem. É justamente por isso que dentro dos jogos da franquia GTA existem diversos easter eggs relacionados a ele, pois o Sam Hauser é uma das grandes mentes por trás de tudo isso, e os desenvolvedores, em forma de homenagem, fizeram questão de eternizar sua presença dentro dos próprios jogos.
Essa última curiosidade é extremamente interessante e pouquíssimas pessoas conhecem por conta dela ter sido removida da versão final do jogo depois de uma polêmica envolvendo o minigame mais 18. Se liga. Se você joga GTA San Andreas há muito tempo, você sabe que existia um minigame safadinho chamado Hot Coffee com as namoradas do CJ. O minigame seria basicamente momentos calientes, se é que me entende, com as namoradas do personagem. Muita gente acha que isso aconteceria apenas com as namoradas do CJ, mas o que muita gente não sabe é que esse minigame também ativaria uma cutscene secreta dentro de uma missão específica do jogo. Se liga só que interessante. Na missão Kate Ray Hurt, que acontece lá em Las Venturas, precisamos conseguir o cartão da Millie Perkins para realizar o roubo do Cassino Calígulas. Nessa missão, a gente tem duas possibilidades. Ou você mata a Millie e pega o cartão à força, ou sai com ela, levando ela para comer, dançar e fazer coisas safadinhas com a personagem para poder conquistá-la. Essa é a base da missão que todo mundo conhece. Só que originalmente ela teria muito mais conteúdo. O jogo basicamente iria muito além. A ideia inicial da Rockstar era que essa missão também tivesse um minigame muito semelhante ao Hot Coffee, exclusivo da Millie. Só que por causa da polêmica envolvendo o Hot Coffee, todo esse conteúdo acabou sendo removido do jogo. Mas se você conseguir reativar o Hot Coffee, esse minigame secreto também volta a funcionar. E olha, você vai dar risada. Quando você chega à casa da Millie durante a missão, você vai dar de cara com ela usando pouca roupa. Eles conversam rapidamente e logo em seguida eles irão começar a fazer algo meio diferenciado no local, onde o jogador também pode participar ativamente da cena. Só que o mais interessante que ocorre nesse minigame é caso você falhe ele. Se você falhar, aparece uma cena da Millie batendo no CJ, por conta dele não conseguir satisfazê-la. E logo depois surge a mensagem de missão fracassada. A Rockstar acabou removendo tudo isso por causa da treta relacionada ao Hot Coffee. E pra não ter mais problemas ou o jogo acabar sendo banido em muitos lugares, a Rockstar decidiu remover completamente esse conteúdo. Com isso, essa cena acabou se tornando um dos segredinhos mais safadinhos e obscuros da Rockstar. Bom, galera, é isso. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje. Esse vídeo deu bastante trabalho por conta de que eu mesmo faço o roteiro, a pesquisa, a edição, as gravações de cenas e tudo mais. Nada daqui é retirado de outros criadores e é material totalmente original. Então, se curtirem o vídeo, fortalecem no like, hype o vídeo e compartilha pros seus amigos pra soltar a segunda parte aqui dessa série. Só lembrando que eu estou fazendo lives aqui no YouTube zerando a franquia Resident Evil, que mais pra frente irá se tornar a maratona zerando todos os GTAs. Então, se quiserem acompanhar, é só ficarem ligados aqui no canal a partir das 5 horas. Muito obrigado, tá, por ter acompanhado o vídeo até aqui e também vou agradecer, é claro, aos membros do canal. Muito obrigado, tá, por estarem fortalecendo o canal monetariamente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.